Beleza, rapaziada, vamos seguir aqui os nossos trabalhos falando sobre Summer League, né? Tivemos hoje os primeiros jogos da Summer League, tivemos 4 jogos acontecendo nessa noite de sábado, 2 foram válidos pela California Classic, que é a Summer League lá da Califórnia, e 2 válidos pela Summer League de Salt Lake City. Lembrando que a Summer League principal, que é a de Vegas, começa só no dia 10, tá? Dia 10 teremos a abertura da Summer League de Vegas, que é a mais hypada e tal. Mas até lá teremos essas Summer Leagues menores, né? E aí hoje tivemos a abertura das duas, da Califórnia e de Salt Lake. Tivemos alguns dos principais prospectos do último draft jogando. Tivemos Ed Combi, tivemos Ace Bailey, Carter Bryant também jogou. Então tivemos aí uma galerinha forte do draft. Tivemos também alguns segundo-anistas bem bons jogando. O Dalton Knecht jogou hoje. O Ajay Mitchell, de Oklahoma, jogou hoje. O Jalen Wells jogou hoje também, lá do Memphis Grizzlies. Cam Spencer, Didi Jackson, que nem é segundo-anista, né? Ele já é terceiro-anista, se não me engano. Jogou também lá pelo Memphis. Tivemos o Topic jogando, Nikola Topic, jogador de Oklahoma. Ele que foi do draft passado, mas ele acabou não jogando temporada passada por conta de uma lesão seríssima que ele sofreu no joelho, ligamento. Ficou 14 meses parado e hoje ele teve o seu retorno às quadras. Primeira vez que ele pisou em quadra desde a lesão. Então, foi uma rodada bem interessante. Tivemos alguns jogos legais. Apesar de que em Summer League, o que eu menos levo em consideração é o resultado, né? Foda-se o resultado em Summer League. Essa é a verdade. O que importa na Summer League é ver o desempenho dos novatos, é ver o desempenho dos segundo-anistas, é tentar ver algum jogador, né, que ninguém conhece, que talvez possa se tornar alguma peça de rotação. O Max Strus foi assim, né? O Max Strus, que, né, ganhou um puta contrato lá em Cleveland e tal, ele apareceu na Summer League. Era um cara que ninguém conhecia, só que aí apareceu ali no hit, matando bola. E aí o Spoelstra foi lá, botou ele na rotação e ele acabou virando um dos jogadores mais importantes daquele hit que foi finalista em 23. E aí depois ele foi lá, assinou com o Cavaliers, tá no Cavs ainda. Então, vira e mexe aparece um Strus da vida, né? Então a Summer League, ela, na minha opinião, ela é pra isso. Não é pra você analisar resultado. Pô, esse time perdeu, como é que perdeu? Não. Você nunca vai me ver criticando um time por uma derrota na Summer League, gente. Porque realmente o resultado pouco importa. O que importa pra mim mesmo é ver o desempenho mesmo da molecada e tentar pescar esses aleatórios aí que podem acabar se tornando, né, uma peça de rotação em algum time. Então, vou aqui comentar um pouquinho sobre os jogos, especificamente sobre o desempenho da molecada. E vamos lá, né? Vamos aqui começar esse primeiro resumão da Summer League. Eu vou tentar trazer um resumão desse no fim de toda a rodada da Summer League, tá? Claro que terão rodadas que não vai ter muito o que falar, né? Hoje, claro, teve aí uma galera boa jogando, mas terão rodadas onde não vai ter nenhum prospecto hypado. Então, talvez esse resumão não aconteça sempre depois de toda a rodada. Talvez em algumas rodadas eu não faça esse resumão e deixe para comentar sobre os jogos no Switch TV Show mesmo, que aí eu dou uma passada geral junto com os outros assuntos do programa. Mas hoje, em específico, vai ter resumão. Amanhã eu acho que também vai ter, porque teremos o Heat enfrentando o Lakers, né? Um jogo interessante de amanhã. Amanhã, inclusive... amanhã vai ter
Spurs contra o Warriors e Lakers em Miami, né? 2 jogos interessantes. Talvez o Bronny jogue amanhã. O Bronny não jogou hoje, não sei exatamente o motivo. Não sei se é lesão ou não. Mas talvez amanhã ele jogue. Então, amanhã provavelmente também teremos resumão. Mas terão noites onde não vai ter. Né? Então, só tô aqui já avisando que não vai ser um programa fixo. Tipo, todo fim de rodada vai ter, não. Não. Terão rodadas onde não vai ter resumão. Mas enfim, já enrolei demais, vamos começar logo. E vamos começar falando sobre o jogo que abriu a Summer League da Califórnia, que foi Miami Heat contra San Antonio Spurs, né? Foi o primeiro jogo do dia. O jogo começou 5h30 da tarde, horário bom, né? Horário bom. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Não valeu muito a pena assistir esse jogo não, tá? Sendo bem sincero, foi doído ver esse jogo, mano. Basquetezinho de cadeia, sabe? Na mais pura essência. Horrível o jogo. O segundo tempo até que foi melhorzinho. O primeiro tempo foi intragável. O primeiro quarto foi uma coisa bizarra. Só pra vocês terem noção, o primeiro quarto desse jogo terminou 13-12 para San Antonio. 13-12 no primeiro quarto. Só pra vocês entenderem o nível do basquete praticado. Foi realmente uma coisa horrorosa. No segundo tempo o jogo melhorou um pouquinho. Mas ainda assim, cara, foi um jogo bem feio. No fim, o Heat venceu 82-69. Foi o placar final. O time do Spurs muito ruim. Muito ruim. Teve ali 1 ou 2 jogadores se destacando. Tipo, David Jones Garcia fez um jogo de 18 pontos, 7 rebotes. O Jameer Nelson Jr., que é filho do Jameer Nelson, armador que jogou em Orlando, jogou em Denver também. Ele jogou bem, esse moleque é bom, viu? 13 pontinhos, 5 assistências, mostrando uma boa leitura de quadra, boa tomada de decisão. Atleticismo também, deu uma puta de uma dunk ali no jogo, mesmo sendo um cara mais baixinho. Cara interessante esse Jameer Nelson Jr. Então, esses dois foram bem. O Carter Bryant, que foi pick 14 do Spurs nesse draft, ele não apresentou muita coisa boa não. Jogou 29 minutos, teve muitos problemas de faltas, foram 7 faltas cometidas por ele. Na Summer League, se não me engano, tá? Posso estar enganado, mas se não me engano, na Summer League ninguém é ejetado por faltas. Acho que não tem limite de faltas na Summer League. Ou se tiver, é um limite bem maior do que na NBA. Porque, por exemplo, o Ozai Osifo cometeu 9 faltas. Então, admito que eu não sei exatamente quais são as regras de faltas na Summer League. Mas o Carter Bryant cometeu 7 faltas e tudo. 3 turnovers, 1 de 6 para 3 pontos. Não foi uma apresentação muito boa dele. Mostrou, algum recurso. Matou ali umas 2 bolinhas no mid-range bem interessantes. Criando arremesso, coisa que ele não fez tanto em Arizona, né? Em Arizona ele foi um puro catch and shooter. Hoje ele até tentou criar alguns arremessos. Se embananou um pouquinho com a bola, né? Porque falta controle de bola pro Carter Bryant. Os 3 turnovers representam muito bem isso. Mas assim, é Summer League também, né, gente? Você também não vai me ver aqui crucificando um jogador por um desempenho ruim na Summer League. Assim como eu também não vou endeusar nenhum jogador por um desempenho maravilhoso em Summer League. Summer League, gente, não é parâmetro pra nada. É só pra você realmente ver os jogadores, ter uma noção de como que eles são. Mas não dá pra cravar nada sobre um jogador por conta da Summer League. E eu sempre uso de exemplo o Trae Young. O Trae Young fez uma Summer League de merda. Uma Summer League horrorosa. E virou o que virou, né? Em contrapartida, por exemplo, você teve o Josh Hart sendo MVP de uma edição de Summer League.
E aí, beleza, hoje o Josh Hart é um cara consolidado e tudo, mas, entendeu? Demorou pra caralho pro Josh Hart virar. Então, Summer League é zero parâmetro. Ken Whitmore foi MVP de Summer League. Acabou de ser trocado pro Wizards por 2 escolhas de segunda rodada. Então, realmente, Summer League não é parâmetro pra nada. Então, não é porque um cara foi mal que, ai, nossa, bust, meu Deus. Não, Carter Bryant não jogou bem, de fato, não foi bem, mas... Primeira apresentação do moleque, né? Primeira apresentação do moleque, não tem muito o que criticar, não. O Dylan Harper não jogou, ele tá tratando de uma lesão, talvez ele nem jogue essa Summer League da Califórnia. Se pá, ele joga só a de Vegas, né? Então... San Antonio é isso. Time bem fraco e perdeu de forma merecida. Miami. Sim, eu falo que San Antonio é fraco, mas não é como se Miami fosse um puta time também não, tá? Miami também é um time bem abaixo, mas tinha mais talento, né? Tinha o P. Larson, o Kilauea, né? Que são 2 segundanistas. Kilauea, inclusive, foi titular em Miami em vários jogos. Kasparas Yakuchonis jogou também, mas ele foi mal, tá? Yakuchonis também teve um desempenho bem abaixo. Na minha visão, ele foi até pior do que o Carter Bryant, tá? Jogo bem errático do Yakuchonis, 1 de 7 no field goal, 3 turnovers, 2 faltas, marcou 3 pontos no jogo. Jogo bem ruim mesmo do Yakuchonis. Eu senti ele bem ansioso, bem nervoso, sabe? Errando umas coisas bobas que ele não costuma errar. Ele não jogou muito bem, não. Agora, o Phil Larson, o Kilauea, os 2 foram muito bem. Phil Larson, 18 pontos, muito agressivo, atacando o garrafão, né? Foi 11 vezes pro lance livre. Fez um primeiro tempo razoável, foi o melhor do primeiro tempo. Em meio a toda a merda que foi aquele primeiro tempo, ele foi o menos pior. E o Kilauea fez um jogo padrão, assim. 14 pontos, 7 rebotes, 3 tocos, dominando o garrafão. Jogo Jogo tranquilo. Jogo tranquilo pro Kilauea. Um cara que eu gostei bastante nesse jogo foi o Eric Stevenson. Eric Stevenson é um dos aleatórios aí da Summer League. Jogador do Heat. E ele fez um jogo bem bom, tá? 16 pontos, 4 de 4 no perímetro, um bom trabalho de off-ball, bom arremesso, boa mecânica. Gostei bastante do Eric Stevenson, tá? Um cara pra ficar de olho no decorrer aí da Summer League. Ele pode vir a ser, talvez, o próximo Max Strus aí, tá? Porque eu gostei bastante mesmo do jogo dele. Bem inteligente, ele enquadra. Carinha aí pra ficar de olho, né? Um achado aí que a gente teve nesse jogo horroroso, né? Entre Heat e Spurs. Na sequência tivemos Lakers e Golden State. Esse aqui, cara, eu vou admitir pra vocês que eu não assisti esse jogo, tá? Esse jogo começou quase que no mesmo horário de Memphis e Thunder. E como Memphis e Thunder tinha jogadores mais interessantes pra observar, incluindo Nikola Topic, eu priorizei assistir o jogo do Thunder e do Memphis ao invés de Lakers e Warriors. Então esse jogo aqui eu não assisti, vi só alguns highlights, então não vou me aprofundar muito porque eu não vi, né? E eu não gosto de comentar sobre o que eu não vi, né? Então vou só dar uma passada por cima mesmo e baseando em alguns highlights que eu vi, me baseando em box score, tá? O Golden State ganhou 89-84. Golden State não teve o Alex Turrey, né, que foi escolha de segunda rodada do time, não jogou. De nome conhecido mesmo no time do Golden State, cara, acho que só o Isaiah Mobley, né? O Isaiah Mobley, que é irmão do Evan Mobley, ele jogou 19 minutos, 13 pontos, 3 assistências. Acho que de conhecido mesmo é só ele. Só ele. Teve o Marquise Bolden. Não sei se a galera conhece. Pegou 8 rebotes. Teve o Jackson Rowe. 13 pontos, 8 rebotes. 2 tocos no jogo. Taran Armstrong.
6 assistências no jogo. Jaden Shackelford, 11 pontos no jogo. Então, Blake Hinson, 12 pontos. Então, essa foi a galera aí do Golden State. Aparentemente, o que fez diferença pro Warriors ganhar foi o coletivo, né? Coletivo, mataram 12 bolas de 3. Foram 17 assistências distribuídas. Pelo que eu percebo aqui de box score, aparentemente foi isso que fez o Warriors ganhar. Porque do outro lado, o Lakers teve tipo 2 jogadores se destacando bastante, né? O Cole Sweater e o DJ Stewart. Cole Sweater, inclusive, rei da Summer League, né? Nunca vi esse cara jogar mal na Summer League. Bizarro. Todo jogo que eu vi desse cara na Summer League, ele jogou bem. E ele já jogou no Heat e agora tá jogando no Lakers a Summer League. Acho que é a segunda Summer League dele no Lakers. O cara é o pica da Summer League. Jogou pra caralho. 24 pontos. 6 de 8 pra 3 pontos. Eu não consigo entender como que esse cara não consegue virar na NBA, né, mano? Surreal. Bom arremessador. Pega rebote. Não sei como que ele não deu certo ainda. Mas jogou bem. E o DJ Stewart veio pra 20 pontos. 6 assistências, só que o resto do time do Lakers, muito mal, né? O Dalton Knecht, que todo mundo esperava que jogasse pra caralho e tudo, cara, fez um jogo horrível. 0 de 6 pra 3 pontos, 4 faltas cometidas. Muito mal o Dalton Knecht. O Darius Bazley jogou no Oklahoma e tal. Também jogou muito mal, 2 de 8 nos arremessos. 5 faltas. Então, pelo que eu observo aqui no box score, o que fez a diferença mesmo pro Warriors foi o coletivo. Né? Quem assistiu o jogo, por favor, complemente aí nos comentários. Mas é a minha percepção olhando aqui pro box score. Então, Lakers e Warriors é isso. Depois tivemos Memphis e Thunder, né? Esse jogo que eu assisti, então posso falar com mais propriedade. Memphis venceu por 92-80. Memphis, um time bem bom pra Summer League, né? Trouxe aí Ken Spencer, que é segundo anista. Didi Jackson, que é terceiro anista, se não me engano. Deixa eu até confirmar aqui. Didi Jackson é terceiro anista. Terceiro anista. É que temporada passada ele jogou muito pouco, né? Acabou machucando, jogou só 29 jogos. Mas ele vai pro seu terceiro ano na NBA. E assim, impressionante a diferença física do Didi Jackson para os outros jogadores. Bizarro a diferença. Então teve Didi Jackson, Cam Spencer, Jalen Wells, que, graças a Deus, né, se mostrou totalmente recuperado da lesão que ele sofreu. Né, o Jalen Wells, ele infelizmente perdeu a reta final da temporada por conta de uma lesão bem grave que ele sofreu. Ficou fora dos playoffs e tudo. Foi uma pena, né, cara, porque ele fez uma baita temporada. Jogou 79 jogos na regular. Durante um bom tempo esteve na discussão para Rook of the Year. E aí, infelizmente, ele foi lá, sofreu aquela lesão contra a Charlotte, né? Num lance criminoso ali do cara. Uma falta bizarra. E aí ele perdeu a reta final da regular, perdeu todo o playoff. Realmente uma pena. Mas ele se mostrou bem recuperado, jogou bem hoje. Marcou 20 pontos. Didi Jackson também marcou 20 pontos. E aí, né, com esse trio, cara, teve jeito. Ainda teve o Javon Small jogando, escolha de segunda rodada. Não jogou tão bem. Deu 6 assistências, se mostrou bom na defesa. Mas não foi uma grande apresentação. Quem jogou bem mesmo no Memphis foi o trio. Jalen Wells, 20 pontos. 3 bolas de 3, 2 steals. Uma atuação bem boa do Jalen Wells. Muito tranquilo em quadra. É impressionante, né, cara? Como que na Summer League fica evidente a diferença de nível de jogadores que jogaram na NBA para os que nunca jogaram. É bizarra, cara. Esse jogo a gente viu muito isso. A diferença de Jalen, de Didi Jackson, do Ajay Mitchell para os outros caras, né? Parece que os, né, são realmente adultos jogando contra crianças. É uma coisa bizarra. Então os três jogaram muito bem, o Memphis ganhou. Não foi um jogo fácil, o Thunder engrossou o caldo em alguns momentos no jogo. Mas o Memphis sempre meio que controlou ali as ações e
ganhou por 12 pontos, vitória boa. Pro lado do Thunder, destaque total pro Ajay Mitchell e pro Topic. Ajay Mitchell, que renovou o contrato agora há pouco, né? Faz aí alguns dias. 9 milhões, 3 anos. Contratinho bem bom aí que o Ajay Mitchell assinou. Jogou pra caralho, foi o melhor em quadra, na minha opinião. 24 pontos, 6 assistências, 10 de 18 nos arremessos. Extremamente tranquilo em quadra, tomando as melhores decisões, finalizando com muita facilidade. Impressionante a tranquilidade dele, conseguindo as jogadas certas, mostrando ali que ele aprendeu algumas coisinhas com o Shai nessa temporada. Teve algumas finalizações dele ali que lembrou muito o Shai. Então dá pra ver que o Ajay Mitchell tá aprendendo com o MVP. Jogou pra caralho, muito bom. E o Topic jogou muito bem. Principalmente quando você considera que é um moleque que ficou 14 meses sem jogar. Quando você coloca isso no contexto, cara, a atuação do Topic realmente impressiona. 14 pontos, 4 assistências, 6 de 11 no field goal, 2 bolas de 3 convertidas. Um jogador extremamente inteligente em quadra, fazendo as leituras corretas. Sofreu com as blitz de Memphis, teve problemas para lidar com as blitz. Os 7 turnovers que ele cometeu vieram muito nisso, na pressão da defesa do Memphis. Mas, no geral, cara, acho que foi uma apresentação bem boa do Topic, finalizando bem, mostrando explosão na hora dos drives, achando ótimos passes. Gostei da parte defensiva do Topic também, muito ativo, muito engajado na defesa, toda hora tentando roubar uma bola, tentando forçar um turnover. Foram 2 steals dele no jogo. Então, no geral, eu gostei bastante do que eu vi do Topic. E tomara que ele se mantenha saudável nessa temporada, porque é um cara que pode ajudar bastante o Thunder. É um cara que tem características que o time do Thunder não tem. O Thunder não tem um passador como o Topic, um cara com a leitura de quadra do Topic, esse cara mais cerebral, sabe? O Thunder não tem esse cara. Topic chegaria pra ser meio que um Josh Giddey, só que melhorado. Eu acho que o Topic ele tem um potencial muito maior do que o Josh Giddey tinha. E eu acho que ele é um jogador que tem mais refino, entende? Então acho que ele pode ser essa versão melhorada do Topic, essa versão melhorada do Giddey, Topic. Então, tomara que ele se mantenha saudável. E é um nome aí na disputa pelo novato do ano, né? Lembrando que pelo fato dele não ter jogado a temporada passada, essa temporada vai ser a temporada de calouro do Topic. Então ele vai concorrer ao novato do ano. E é um bom candidato, viu? É um bom candidato. Claro que no Thunder os números dele talvez não sejam tão expressivos como os números de outros jogadores, como por exemplo o Dylan Harper, o Cooper Flagg, mas é um jogador bem interessante. E o fato dele estar num time que vai estar no holofote pode ajudar ele também nessa disputa. Mas isso aí é pra depois, né? Isso é pensando pra frente. O importante é que ele jogou bem, jogou muitos minutos. Eu até achei que ele ia ter uma restrição maior de minutos, mas jogou 25, sossegado, finalizou o jogo também. Então, gostei. Gostei do que eu vi do Topic, gostei do que eu vi do Ajay Mitchell. O outro novato, né, o Brooks Bernheiser, até fez um jogo decente. 9 pontos, 13 rebotes. Tecnicamente, falta muito pra ele, mas é um cara que compensa na raça, na vontade. É um operário, né? É um operário da bola. É aquele bagre dedicado, né? O bagre dedicado tem seu valor. E aparentemente o menino Bernheiser, ele é desse tipo de jogador, né? E ele tem cara de bagre, né? Pô, você olha pra ele e você vê um bagre. Nossa senhora. Mas é dedicado, né? Dedicado o menino. O Thomas Sorber não jogou. Ele que é outro novato do Thunder, não jogou por decisão técnica, mas acredito que em Vegas ele deve
Ele deve jogar. Assim como pelo lado de Memphis, o Cedric Coward não jogou. Ele que foi escolha de primeira rodada, 11ª escolha, também não pisou em quadra. E pra fechar, então, né, esse nosso resumão dessa primeira rodada de Summer League, tivemos o creme de la creme, né, da noite, que foi o duelo entre a pick 3 e a pick 5, né? BJ Edicombe e Ace Bailey se enfrentaram, né, nesse último jogo aí do dia. Esse jogo válido pela Summer League de Salt Lake, Sixers e Jazz. Os donos da casa venceram. Utah venceu por 93-89. Mas foi jogão, mano. Esse jogo foi bom, tá? Tecnicamente foi o melhor jogo da noite. Os dois times apresentaram realmente um basquete bem legal. Me surpreendeu muito ver os Sixers jogar do jeito que jogou. Não esperava muito desse time dos Sixers. Mas acabou que os caras jogaram bem. Tipo, o Edicombe foi disparado o melhor jogador deles. O Edicombe fez um puta jogo. Inclusive, individualmente, entre os novatos, foi o melhor jogador da rodada. 28 pontos, 10 rebotes, 4 assistências, 2 tocos, uma baita atuação do Edicombe. Não teve muita eficiência nos arremessos de fora, né? 1 de 7 para 3 pontos. Mas ele acabou tendo que forçar muita bola no jogo, né? O Edicombe, eu até falei sobre isso na análise que eu fiz dele. Ele não é um cara para criar arremesso. Ele é um cara para arremessar no catch and shoot ali no perímetro. Né? Ele é bom executando drives. Ele criando o próximo à cesta, ele vai muito bem. Inclusive nesse jogo, cara, matou muita bolinha ali próxima à cesta. Algumas dunks em transição. Algumas dunks belíssimas. Muito recurso na hora de finalizar. Finalizando com a mão esquerda. Conseguindo ali alguns arremessos próximo ao aro. Então, criando próximo ao aro, ele é bom. Mas criando no perímetro, ele não é tão bom. Só que pela falta de companheiros, acabou que ele teve que forçar algumas bolas. E aí o aproveitamento dele acabou sendo prejudicado por isso. Mas, no geral, foi uma ótima apresentação do Edicombe. Gostei muito do que eu vi. Muito seguro em quadra, sabe? Zero nervoso, rindo em quadra, se divertindo. Confiante. Gostei muito do que eu vi. Então ele foi disparado melhor, mas teve outros caras jogando bem. Tipo o Adem Bona, o pivôzão, jogou bem. Fez um bom jogo, 16 pontos. Cometeu 8 faltas também, cara. Uma marretada. Mas jogou bem. O Johnny Broome, né, que é outro novato, foi escolha de segunda rodada. Muito dedicado em quadra, né? Pegou 3 rebotes ofensivos. Dedicado ali na defesa. Falta técnica pra ele, né? Apesar de ter matado 2 bolinhas de 3, não é o cara mais técnico do mundo. Mas é um cara bem dedicado. É o outro Bagre dedicado, né? Bagre dedicado. Justin Edwards fez um bom jogo. 13 pontos pra ele. Quem mais? O Judah Mintz também. Jogou 27 minutos, marcou 11 pontos. Então o Philadelphia teve aí uma galera surpreendendo. Eu realmente não esperava muito dos Sixers. Achei que o Jazz ia passar o carro, porque o Jazz... Até brinquei no Twitter, né? Pô, o Jazz levou o time principal pra Summer League, né? Tipo assim, você olha pro time do Jazz, que o Jazz escalou. Mano, você teve Cold Williams, você teve Filipowski, você teve Bryce Sensabaugh, que inclusive jogou pra caralho o Sensabaugh, 5 bolas de 3. Você teve a Isaiah Collier jogando, o Jaden Springer. E aí teve, né, os novatos, o Walter Clayton e o Ace Bailey. Então, tipo assim... Botou o Keontae George e o Lauri Markkanen, né? Aí você tem o time principal do Jazz, né? Então, eu achava que o Jazz ia passar o carro, mas não, cara. Suaram pra vencer, mas venceu. No fim, venceu. O Filipowski, pra mim, foi o melhor jogador do Jazz na partida. 22 pontos, 6 rebotes. Conseguindo algumas jogadas bem impactantes no final do jogo. Né? Ele e o Adem Bona travaram alguns embates bem legais. Inclusive, esse foi um jogo bem quente, né? Tretaram ali, né? Os jogadores ali tretaram. O Isaiah Collier tretando com os caras. Foi um jogo bem, bem quente. E foi bem legal, né? No final tivemos ali algumas alternâncias na liderança. Eu acho que teve umas 9, 10 mudanças de liderança no final do jogo. Só que aí no fim, Jazz foi lá e ganhou. Filipowski conseguiu jogadas importantes. Cold Williams fez um jogo bem bom. 14 pontos pra ele. Ele que é um moleque que eu gosto muito.
Gosto muito do Cole Williams. Tomara que nessa temporada ele tenha mais minutos com o Will Hardy. Senzabalg jogou pra caralho. 5 bolas de 3, como eu já falei. O Isaiah Collier fez um bom jogo. Apesar do aproveitamento horrível nos arremessos, conseguiu criar muito. 5 assistências pra ele, puxando ótimos contra-ataques. Walter Clayton fez um bom jogo, novato. Gostei do que eu vi dele. 9 pontos, 6 assistências. Mal na defesa? Mal na defesa, mas contribuiu no ataque. E tivemos o Ace Bailey. Sim, o Ace Bailey é aquilo, rapaziada. Não dá pra levar em consideração o Summer League, tá? Então, assim, ele jogou bem? Não, não jogou bem. Não foi um bom jogo do Ace Bailey. 3 de 13 no field goal. Plus minus de menos 12. Não jogou bem, tá? Errando o arremesso fácil, forçando algumas bolas. Não foi um grande jogo do Ace Bailey. Mas ele também apresentou algumas coisas boas, pegou rebote, teve algumas boas posses defensivas. No primeiro quarto, matou ali uma bolinha de 3 bem interessante. Ele mostrou algumas coisas boas, mas no geral não foi uma boa apresentação do Ace Bailey. Ele e o Carter Bryant, dentre os novatos aí principais, talvez tenham sido os piores da noite. O Yakuchonis também. Yakuchonis foi bem mal. Então o Ace Bailey não foi bem, né? Nesse duelo Ace contra VJ, o VJ foi infinitamente superior. O que não quer dizer nada também, né? Isso não quer dizer que o VJ... Olha aí, tá vendo? O Sixers acertou 100% por ter pego o VJ ao invés do Ace Bailey. Não. Isso não quer dizer nada. Acho que o Sixers acertou por ter pego o VJ? Acho, mas não é por conta desse jogo. É por conta de características, de maturidade de jogo. Vai além. Mas, de fato, o Ace Bailey não jogou bem. Não foi uma boa apresentação. Mas, enfim. Foi legal ver o Ace Bailey jogar. A torcida ali, né, apoiando bastante ele, muita gente com cartaz com o nome dele, achei bem bacana. E é isso, né? Acho que tem muito o que acrescentar. Jazz vence aí na estreia, e é isso. Amanhã teremos mais 2 jogos, Lakers e Heat, San Antonio e Golden State. Lembrando que os jogos da Summer League você assiste no League Pass, tá? Lá no League Pass você tem acesso a todos os jogos, ao vivo, delicinha. E aí, se você quiser assinar o League Pass com desconto, né, com período de teste grátis, é só usar o link que eu vou deixar no comentário fixado do vídeo. Você clica no link e aí você garante o League Pass com todos esses benefícios maravilhosos. E aí você não perde nenhum jogo dessa Summer League. Tá bom? Então é isso, gente. Finalizado aí o primeiro resumo da Summer League. Amanhã eu devo fazer um resumão também dos jogos de amanhã, dos jogos de domingo. E aí, vamos ver como é que fica a semana. Vamos ver o calendário da Summer League. Depois tem que dar uma olhada, né, nos outros jogos que a gente vai ter. Deixa eu ver aqui, inclusive. Deixa eu ver. Segunda-feira. O que a gente tem na segunda-feira? Não, peraí que eu... Oh, meu Deus do céu. Aí. Vamos ver, segunda-feira. O que a gente tem de jogo na segunda? Segunda, dia 8, né? Não, dia 7. Temos Thunder e Sixers. Memphis e Jazz. Eu devo fazer resumão desses jogos também. No fim, rapaziada, eu tô falando que não vai ter resumo toda a rodada, mas no fim eu vou acabar fazendo. Eu sou um workaholic do caralho, né? Vou acabar fazendo resumo de tudo que é jogo. Não vai ter como. De tudo que é jogo não, de tudo que é rodada, né? Enfim, é isso, rapaziada. Obrigado aí a todos pela audiência, tamo junto. Mais tarde teremos Switch TV Show, então fica ligado aí no canal. E é isso, valeu. Beijo no coração de vocês, boa noite e até a próxima. Tchau.